Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, durante muito tempo o suicídio foi uma espécie de tabu no jornalismo, mas isso vem mudando ao longo do tempo. O que o senhor gostaria de falar sobre esse assunto? Pessoas que morriam por suicídio tinham os seus obituários meio que mascarados, não se falava a causa da morte, ou se usavam eufemismos, como dizer que a pessoa morreu inesperadamente, era uma maneira de mandar a mensagem de que ela havia se matado. Mas isso tem mudado nos últimos 10 anos, pelo menos. E isso tem acontecido porque os problemas de saúde mental, que também eram estigmatizados demais, estão sendo mais discutidos. Problemas como depressão no ambiente de trabalho, as pessoas que se sentiam deprimidas no ambiente de trabalho eram marginalizadas, eram consideradas preguiçosas, e isso tem mudado muito nos últimos 10 anos. Também a pandemia da Covid-19 chamou muita atenção para os problemas de saúde mental, os desafios da saúde mental que foram trazidos por aquela situação excepcional que todos nós vivemos, de ficarmos isolados em casa, e houve um aumento muito grande de casos de depressão. O que está se percebendo é que aparece mais a possibilidade de os jornais, quando noticiam a morte de alguém por suicídio, dizer que foi um suicídio. Ainda há muitos cuidados, e eu acho que esses cuidados são importantes e devem ser mantidos. Por exemplo, o manual de redação da Folha diz que, no caso de suicídio, a causa da morte deve ser expressada, mas não a maneira pela qual se deu o suicídio. Porque há dois problemas, pelo menos, que ocasionam o que se chama de contágio de suicídio. Um é o de dizer como a pessoa se matou, que pode dar ideias às pessoas que estão com tendências suicidas de fazer igual. E a outra é a glorificação do suicida, que faz também com que algumas pessoas que estão com problemas mentais possam achar que elas podem obter uma fama após a morte se elas se suicidarem e se esse suicídio for noticiado ou for divulgado como sendo o de uma pessoa muito boa, muito correta, e que o suicídio foi uma saída para ela. É um problema complexo, mas é interessante que esteja havendo essa mudança de comportamento por parte não só dos jornalistas, mas da sociedade em geral. Professor, outro tema cuja cobertura suscita debates e suscita cuidados é o da cobertura dos massacres em escolas e outros tipos de tiroteios em massa, não? Sim, e aí também é uma coisa parecida, que o jornalista tem que ter cuidado ao noticiar esse tipo de acontecimento. Das duas formas que eu mencionei antes no caso de suicídio. Primeiro, os métodos que o assassino serial ou a pessoa que comete o massacre, os métodos que ele usou para cometer esse massacre, de modo que não se dê um roteiro para que pessoas tentem fazer igual. E o segundo é essa questão da glorificação. No caso de um assassino em massa, ainda mais grave, porque nem todos eles cometem suicídio depois de terem matado as pessoas, e muitos deles acham que vão ficar famosos e vão virar celebridades quando forem presas depois do ato que cometeram. Nem glorificar, nem dar detalhes de como foi o acontecimento. É claro que é preciso noticiar, mas talvez até fosse considerado, devesse ser considerado, que seria melhor nem dar fotografia da pessoa que cometeu o ato, porque isso ajudaria a provocar esse efeito contágio também no caso dos massacres, não só em escolas, mas em locais públicos em geral, crimes de ódio contra minorias, contra pessoas que têm hábitos culturais diversos dos mais conservadores. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.